Dias atrás, no momento de oração, no momento de perguntas, no momento de queixas, porque nós temos esses dias de queixas, o ser humano é incrível. Ele pode receber a vitória na segunda, mas na terça tem queixa para Deus. Eu acho que eu não estou sozinha, né, irmãs? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar antes de começar. Irmãs, eu vou me esforçar para ler os comentários aqui e acompanhar. Se de tudo eu não conseguir, me perdoe no nome de Jesus. Vamos orar para começar? Darmos início essa manhã na palavra, em nome de Jesus? Oremos? Já pegou sua Bíblia? Já pegou seu lápis? Já pegou aí seus materiais para iniciarmos mais uma terça-feira de palavra? Eu te espero. Pode pegar que eu te espero. Te espero você pegar sua Bíblia, sua folhinha, seu lápis, sua caneta, para nós embarcarmos nessa poderosa jornada. Vocês vão perceber, minhas irmãs, ao longo das terças-feiras que as palavras elas vão se conectando, as palavras elas vão se encaixando. No final, todo mundo vai entender perfeitamente a dinâmica de cada palavra até aqui. São 5 terças-feiras. Eu fiquei surpreendida quando eu vi que eram 5 terças-feiras. Glória a Deus. 5 é um número maravilhoso. É um número que representa graça, revelação de Deus. É uma bênção. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Estou falando aqui para dar tempo de ir chegando as pessoas. Vamos orar agora em nome de Jesus? Então oremos. Pai, glorificado seja o nome do Senhor, meu Deus. Nós queremos render graças ao Senhor, Deus, por mais uma manhã. Mais uma manhã de oração, mais uma manhã de palavra, mais uma manhã, Deus, que o Senhor tem nos colocado de pé para a glória do nome do Senhor. Deus, eu clamo nessa manhã para que as nossas vidas, Deus, sejam tremendamente impactadas pela Tua palavra. Senhor, cuida do coração de cada irmã que aqui está. Ministra no coração de cada irmã que aqui está. Senhor, que essas palavras sejam o próprio Espírito Santo transmitindo em cada coração. Que essa palavra, meu Deus, venha cair num solo fértil. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda distração, nós repreendemos todo o levante do maligno, nós repreendemos todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, nós repreendemos toda a ação satânica que tenta dominar a nossa mente, os nossos sentimentos, que tentam frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas. Nós jogamos por terra, nós anulamos toda a sentença maligna dessa terça-feira e cremos em nome de Jesus que há poder no sangue de Jesus na nossa vida, há poder no sangue de Jesus nesse dia. Em nome de Jesus, meu Deus, se faça presente nessa manhã. Derrama glória, derrama poder, derrama unção, derrama autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, se conosco nessa manhã, nos conduza na Tua palavra, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Fique conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, repreende, Pai, toda ação maligna que tenta paralisar, Senhor, a nossa voz, a nossa mente, tudo que tenta paralisar esse momento no mundo espiritual, seja repreendido agora. Toda falha na voz, todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Manifesta o Teu poder nessa manhã, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Minhas irmãs, eu quero convidar vocês a encaminharem essa live de palavra, para 3 irmãs, se não for incomodar vocês. 3 irmãs apenas. Só 3, mais nada. Só 3. Encaminhe para as 3 pessoas que Deus colocar no seu coração nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada uma dessas mulheres. Seja uma agente missionária nesse momento e compartilhe essa live. 3 pessoas só. 3 mulheres apenas. E juntas nós vamos avançar, vamos crescer para a glória do nome do Senhor. Sejam todas bem-vindas as irmãs que entraram aqui enquanto eu estava orando. Sejam todas muito bem-vindas à live fundamentada na palavra. Nós estamos buscando ser mulheres
fundamentadas na palavra, mulheres que têm base bíblica, mulheres que têm alicerce, mulheres que têm fundamento. É o que nós precisamos. Amém, irmãs? Abram comigo em Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 22. Lucas 13, a partir do verso 22, vai ser a nossa palavra de hoje. O tema da nossa palavra, vocês já estão percebendo, é se esforce. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Se esforce. E eu quero transmitir fielmente essa palavra para todas vocês. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 21. Amém? Posso continuar? Já encontraram? Glória a Deus. Lucas 13, a partir do versículo 22. Eu vou fazer uma leiturinha aqui e me acompanha. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas? Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Amém? Glória a Deus. Lucas 13, do 22 ao 27. Minhas irmãs, vamos dar início aqui à nossa palavra. Todas aqui já têm acesso à Bíblia, já têm acesso a esse texto, porque não é nada novo o que eu tenho para falar para nós aqui nessa manhã. Não é nada mirabolante, é a palavra do Senhor. E nessa passagem, Jesus ele está a caminho de Jerusalém, rumo ao sacrifício na cruz. E no caminho, Jesus ele ensinava os seus discípulos. No caminho, Jesus contava histórias, Jesus contava parábolas, e é exatamente o que está acontecendo aqui em Lucas 13. Porque nós vamos ver algumas partes aqui, algumas construções aqui na palavra. Jesus está falando de Pilatos, Jesus vai falar da cura no sábado, vai contar a parábola do grão de mostarda, do fermento, e vai falar da porta estreita, que é o texto que nós acabamos de ler. E Jesus seguia ensinando a palavra de Deus e sobre o reino de Deus. Jesus seguia pelo caminho, Jesus ensinava pelo caminho, Jesus estava sempre discipulando. E aqui nós já temos até uma ideia para a nossa vida. Na nossa caminhada com Cristo, no nosso andar com Jesus, nós não andamos mais, irmãs, de uma forma aleatória. Nós não vivemos uma vida aleatória. Por onde nós passamos, ali há uma oportunidade de anunciar o reino de Deus. Ali há uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Por onde andamos, por onde caminhamos, é uma oportunidade de fazer discípulos, de ensinar pessoas. O que Jesus fazia. Por onde ele passava, ele ensinava, ele discipulava, ele pregava a palavra. E ele nos encoraja e nos ensina a fazer o mesmo. Você não é uma mulher comum. Eu não sou uma mulher comum. E isso não é egoísmo, isso não é soberba. Em nome de Jesus, está repreendido. Isso é ter a ciência de quem somos em Cristo. Nós não somos mulheres comuns, nós não somos mulheres normais, porque nós somos mulheres guiadas pelo Espírito Santo. E a mulher guiada pelo Espírito Santo, ela não faz o que ela quer, ela não vai onde ela quer, ela nem come o que ela quer, irmãs. Verdade seja dita, porque nós estamos passando por isso. Nós estamos dentro de um propósito e nós estamos sofrendo e entendendo o que é servir a Deus. É fazer a vontade dele em primeiro lugar e não a nossa. É olhar para as coisas que nós até queríamos fazer, mas por amor a ele eu abro mão e renuncio. Então Jesus passava, Jesus ensinava e nos encoraja também a ser a mensagem, ensinando, discipulando, encorajando. E nesse contexto todo,
Jesus passando, ensinando sobre o reino de Deus, falando sobre a salvação, que é um texto que está falando sobre a salvação, sobre estar salvo em Cristo. E chega uma pessoa para Jesus e pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? E aí, Jesus vem com a resposta. Jesus, ele não vai inventar palavras. Jesus, ele não vai falar nada além do necessário. A resposta de Jesus foi a seguinte: esforcem-se para entrar na porta estreita. Jesus, será poucos os salvos? E a resposta é logo de cara: esforce-se para entrar na porta estreita. Sem mais, ponto final. Porque Jesus, ele era um homem muito objetivo. Ele é objetivo. Jesus não joga conversa fora. Deus não fica jogando conversa fora. Todas as vezes que Jesus se manifestava na palavra, na Bíblia, falando alguma coisa no contexto histórico da Bíblia, Jesus era muito objetivo. E ele segue sendo objetivo até hoje. Tu não vê Jesus de conversinha com ninguém. Tu não vê Deus de conversinha com ninguém. Quando ele chega para resolver. Ele chega para fazer. Ele chega para dar uma palavra final. Ele chega para trazer um conforto. Mas ele chega para resolver. Não tinha conversa fiada e não tem conversa fiada. É na objetividade. Mas por que Jesus está dando essa resposta? Esforcem-se para entrar na porta estreita. Porque naquele tempo, irmãs, esse povo, muitos judeus, eles pensavam que eles seriam salvos porque eles eram descendentes de Abraão. Então eles pensavam que só por ser descendente, porque só por conhecer, porque só por ter uma linhagem era o suficiente. Eu não tenho que fazer nada, eu estou salvo. A minha descendência é essa, salvo estou. E não era sobre isso. Algumas pessoas, esses homens, eles conheciam a religião, eles conheciam a letra, eles conheciam a Bíblia, a palavra de Deus ali, de trás para frente, de frente para trás. Eles sabiam tudo sobre lei, eles sabiam tudo sobre os mandamentos, mas eles eram religiosos. Haviam muitos religiosos naquele tempo. E eles, por serem muito religiosos, conhecendo só a letra, conhecendo só a escrita, muitos não tinham tido um encontro com Jesus. Muitos não tinham tido ainda esse impacto com a graça. Muitos não tinham ainda sido transformados pela palavra. Eles eram religiosos. Não tinham experiência com Jesus. Muitos deles não tinham experiências com Jesus ainda. Conhecia Jesus, via Jesus pela rua, andava ali, dava uma olhadinha, mas não tinha suas experiências pessoais de andar com Cristo, de ser o seguidor de Cristo, de fazer tudo o que ele estava fazendo. E aí, nós vamos entender que hoje, o que seria essas pessoas que só conhecem a religião? O que seria essas pessoas que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre? Não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem isso. E mais pra frente, em outras lives, nós vamos compreender. Mas não era sobre ter uma proximidade externa com Jesus, mas era sobre conhecer Jesus e ser conhecido por Jesus. Porque não basta eu conhecer a palavra, conhecer a letra, conhecer os fundamentos da fé, mas eu não ter encontro com Jesus, não ser conhecida por Jesus. E Deus nos chama, Jesus nos chama a andar com Ele, ser conhecidas por Ele, a ter proximidade, intimidade com Ele. E as pessoas que acham que conhecer a Bíblia é suficiente são as pessoas que estão naquela classe de: eu vou no culto uma vez na semana e eu já tenho intimidade com Jesus. Eu faço bem, eu não xingo ninguém, eu não cometo nenhum tipo de adultério, eu não estou roubando ninguém.
aquele povo que perguntou a Jesus sobre serão poucos os salvos, devidamente porque tinham muitos fariseus naquele tempo, que tinha muitas pessoas religiosas naquele tempo, para nos dias de hoje seria a classe de pessoa que às vezes chega pra gente e fala: mas eu vou na igreja uma vez no mês, tá tudo bem, eu conheço Jesus. Mas eu vou no culto a cada 15 dias, eu conheço Jesus. Karina, eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não tenho mentira nos meus lábios, eu não tenho soberba no meu coração, eu não tenho inveja no meu coração, eu trato meu marido muito bem, eu trato os meus filhos muito bem, eu sou uma pessoa exemplar na minha conduta, meu caráter, minhas finanças. Mas será que é suficiente mesmo para ter uma vida com Jesus? Porque ser salvo não é ter um bom coração. Ser salvo não é só fazer o bem. Ser salvo não é só, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero. Ser salvo é ter intimidade com Cristo. Ser salvo é buscar pela presença de Cristo. É isso que os salvos fazem. Eles anseiam, eles buscam, eles têm sede, eles têm fome, eles são insaciáveis. E aí um culto no mês não satisfaz, tem que ser toda semana. Uma oraçãozinha não satisfaz, tem que ser várias orações. Isso é um relacionamento com Deus. E aqui eu já entro na palavra. Para ser salvo, tem que se esforçar. Para receber as coisas de Deus para as nossas vidas, nós vamos precisar nos esforçar. Precisamos decidir diariamente colocar Jesus acima de tudo. Colocar Jesus acima de tudo na nossa vida é uma decisão que eu faço todos os dias. Eu decido andar com Ele. Eu decido conhecê-lo. Eu decido manifestá-lo. Eu decido ser cheia do Espírito Santo. Eu decido ler a Bíblia. Eu decido colocar Jesus acima de todas as coisas na minha vida, na minha família e na minha história. A salvação, ela é gratuita. A salvação é grátis. A salvação é 0800. Mas, irmãs, a salvação não é barata. Ela é grátis, ela é 0800. Mas a salvação não é barata. Tem um esforço para a salvação. Tem um esforço que nós precisamos fazer. Requer tempo, requer empenho, requer passar pela porta estreita que é Cristo. Confiar em Cristo e não em si mesmo, não na própria força. Não dar jeitinho nas coisas, mas esperar o tempo perfeito do Senhor. Estar em Cristo, confiar em Cristo. Ser salva. Ter intimidade. É entender o tempo, é entender a estação. E é decidir caminhar com Ele. É uma vida, irmãs, de esforço constante e não momentâneo. Andar com Jesus, se esforçar, é constante. Não é algo de um momento. Tem muitas mulheres que estão vivendo de momento. Elas têm que sentir o arrepio para pensar que o Espírito Santo está ali. E aí fica de lugar em lugar buscando sentir arrepio, como testificação do Espírito Santo na vida dela. Mas não sente arrepio na leitura bíblica, não chora lendo a Bíblia, não sente arrepio no lugar secreto, não toma o céu à força. Bota o joelho no chão, levanta em 5 minutos, porque já está com cãibra, já está com dor, já está com preguiça, já está com sono, não está se aguentando em pé. É constante. Não é momento. Não é fazer as coisas emocionada. Hoje eu quero Jesus, hoje eu preciso de Jesus, hoje eu quero ir para a igreja, hoje eu quero ler a palavra. E amanhã acabou, o efeito passa, a bexiga esvaziou. Jesus não está nos chamando para ter momentos com Ele. Jesus está nos chamando para ter uma vida de constância, de relacionamento. Jesus nos chama para ter constância, disciplina
disciplina. Jesus nos convida a nos esforçar na presença dele. E é por isso que essa palavra surge de uma pergunta que eu fiz ao Senhor. Porque eu estava num momento particular que eu estava perguntando a Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer, meu Deus? O que eu tenho que fazer para isso, para aquilo? O que eu tenho que fazer, meu Deus, para essa área? O que eu tenho que fazer, Jesus, para essa situação? O que eu tenho que fazer, meu Deus, para sentir mais a Tua presença? O que eu tenho que fazer para ter unção? O que eu tenho que fazer, meu Deus, para pregar? O que eu tenho que fazer, Jesus, para orar mais? O que eu tenho que fazer? E instantaneamente ele me respondeu na própria palavra. Porque Jesus, irmã, ele nos responde também na palavra, na palavra. É por isso que é tão importante lermos a palavra, porque Jesus fala conosco por meio dela. Ele nos responde por meio da palavra. E quando eu bati o olho nesse texto, na minha mente parecia uma placa gigantesca: se esforce. Ali já fiquei sem argumento. Karina, se esforce mais. Eu sei o que tu tá fazendo. Eu tô vendo o que tu tá fazendo. Mas eu preciso que você se esforce mais. Porque eu sei que você consegue. Jamais colocarei sobre você algo que você não aguente carregar. Jamais irei te pedir coisas que você não vai conseguir fazer. Eu jamais, como teu Senhor e teu Salvador, vou te pedir para fazer um período mais longo de uma oração, além da sua capacidade. Eu jamais vou te pedir para fazer um jejum prolongado se eu ver que você não tem capacidade, porque Deus não coloca ninguém em furada. Jesus não nos coloca em nenhuma furada, irmãs. Tudo que Jesus nos convida a fazer é porque Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que a gente consegue. Ele sabe que é possível na nossa vida. A gente vai precisar se esforçar, se empenhar. No início vai parecer difícil demais, mas Ele, como Deus, Senhor e Mestre, Ele está vendo que nós sim temos a capacidade daquilo. Então, você tem capacidade. Para o que Jesus está te fazendo, para o que Jesus está te convidando a fazer, você tem capacidade. Se Jesus está te chamando para níveis profundos, é porque você tem capacidade. Se Jesus está te chamando para orar mais um pouquinho, é porque você tem capacidade. Se Jesus está te chamando para ler a Bíblia, é porque você tem capacidade. Tudo que Jesus nos convida a fazer, nós temos a capacidade de realizar. Não é pesado para nós. Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados demais. Pesados demais são as nossas desculpas, porque é o que nós mais sabemos dar para o Mestre, desculpas. Mas nessa manhã ele nos chama a nos esforçar, até porque na semana passada nós vimos que nós éramos um sinal profético. O Senhor falou conosco que nós éramos um sinal profético nessa geração. O Senhor falou conosco semana passada que nós somos uma voz profética. Agora olha que preciosidade o nosso Deus nos entregando um propósito, nos entregando um chamado, nos entregando um ministério, nos entregando uma missão, falando para nós: filha, você é o meu sinal nessa terra. Você, minha filha, é a minha voz nessa terra. Por quê? Porque eu te escolhi. Eu quis assim. Eu te formei desde o ventre para isso, para um propósito aqui na terra que vai apontar para mim, que vai me glorificar, porque a sua vida, ela precisa glorificar o nome do Senhor. E aí, semana passada, ele nos disse: vocês são um sinal profético, uma voz profética. E aí hoje, o que ele está nos impulsionando e nos encorajando? A nos esforçar. Porque para ser um sinal profético, requer esforço. Para ser uma mulher cheia do Espírito, requer esforço. Ser uma mulher que carrega uma mensagem, requer esforço. Ele já fez o chamado, mas requer
esforço? Você está me entendendo? Você está entendendo que o Espírito Santo, ele está ministrando ao teu coração? Filha, eu te escolhi, não tenha dúvida, mas eu preciso que você se esforce. Eu preciso que você vá além dos seus próprios limites. O que você está disposta a fazer por Jesus? O que você está disposta a entregar para Jesus? O que você está disposta a renunciar por amor a Jesus? Você tem coragem de entregar para Jesus o que Ele te deu? Você tem coragem de entregar tudo isso que Ele te deu aos pés dele mesmo? Se Ele te pedir hoje, filha, me entrega isso, eu te dei, mas eu quero de volta. Você está disposta a entregar seus projetos, sua vida num todo, sua vida profissional, seus sonhos? Você está disposta a entregar tudo aquilo que Ele te deu, se caso Ele te peça, para testar, para provar o teu coração, para ver no que você está presa? Se você está presa em coisas, se você está presa em sonhos, se você está presa nas suas vontades, se você está presa nas coisas que você articulou para você mesma. Se o Senhor lhe pedir o que Ele te deu, você tem coragem de entregar? É esforço? É renúncia. E caminhando para o texto, caminhando para a mensagem, ainda nós vamos compreender algo importante, porque todas as vezes que você encontrar uma palavra na Bíblia que salte os teus olhos, todas as vezes que você vê uma palavra diferente ali e você sente que Deus está falando comigo nessa palavra, busque o significado da palavra. Pesquise o significado daquela palavra em especial, porque aquela palavra, aquele significado vai abrir a sua mente. Esforçai-vos, no grego, ele significa lutar. Esforçar significa lutar, significa combater, significa empenhar-se, como se estivesse em uma competição. Esse é o significado da palavra esforçar. Então entenda que Jesus está falando, é necessário esforço, é necessário lutar, é necessário combater, é necessário se empenhar, é necessário você se empenhar tanto como se você estivesse dentro de um conflito. É o mesmo termo usado por Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 25, quando Paulo está falando da luta dos atletas para conquistar a coroa. É a mesma palavra, é o mesmo esforço aqui. E aí a gente vai compreender, irmãs, que não é um esforço casual, mas intensidade. Não é um esforço casual, é intensidade. Esse esforço aqui que Jesus está falando não é um esforço qualquer. É um esforço que vem de uma intensidade. É um esforço onde eu preciso lutar. Lutar. É um esforço onde eu preciso combater a minha carne, combater minhas vontades, combater meus pensamentos, combater o adversário. Combate. É um esforço que eu preciso me empenhar. Eu preciso ser intensa. Eu preciso ter disciplina. Um combate espiritual. E o entrar por essa porta é movimento. Decisão consciente de atravessar um limite. Então nós já entendemos que o esforçar aqui está relacionado a combater, lutar, empenhar-se. Sabendo que não é um esforço casual, mas uma intensidade, uma disciplina. Eu sou intensa porque eu tenho uma vida disciplinada. Eu sou intensa porque eu sou disciplinada no meu lugar secreto e não negocio isso. Eu sou intensa porque Deus
está em primeiro lugar na minha vida. Eu sou intensa porque eu decido ser intensa. Eu sou intensa porque eu preciso ser intensa. Porque Jesus me convida a lutar. Eu preciso lutar para conquistar minha salvação, para me manter salva. Eu preciso lutar para estar na santidade. Eu preciso lutar para estar na oração. Eu preciso lutar para estar na palavra. Eu preciso lutar comigo mesma. Muitas das vezes é necessário lutar. Não é questão, minhas irmãs, nesse texto de Lucas 13, aqui não tem uma questão de número de pessoas salvas. Também quero pontuar isso. Não está relacionado a números de pessoas, se vai ter 10, 15, 20, mas está relacionado à atitude para ser salvo. Que atitude eu tenho que tomar para ser salva? Que atitude eu tenho que ter em Cristo para eu herdar o reino? E se Jesus me chamar hoje, eu sei para onde eu vou. Se Jesus puxar minha senha hoje, eu tenho certeza para onde eu estou indo. Porque eu me esforço. Eu luto todo dia contra mim mesma para me manter no caminho da obediência, da santidade, da verdade. Eu luto com intensidade. Eu luto na presença do Senhor. Eu vou guerreando, eu vou combatendo. Eu vou me esforçando. E o esforço aqui, amadas, ele está completamente relacionado também a renunciar. Porque para servir a Jesus, para ser a mensagem, para carregar a mensagem, para ser a boca profética, vamos precisar renunciar. Todos os dias nós vamos precisar ter uma vida de renúncia. E há um contraste, né? Entre os que buscam superficialmente dos que lutam intensamente pela fé. Nesse texto bíblico nós temos esse contraste. Nós temos aqueles que, superficialmente estão ali buscando, mas tem um contraste com aqueles que lutam intensamente pela fé. Nós precisamos lutar. Lutar pela nossa fé, lutar pela nossa família, lutar por nós mesmas, lutar pela vida de oração, lutar pela vida de consagração. Nós somos chamadas a isso. Não é só passar por uma porta estreita, mas é se esforçar, é renunciar. É todos os dias estar negando a carne. É todo dia escolher ser disciplinada. Tem pessoas que me perguntam qual é o segredo da leitura bíblica. O segredo da leitura bíblica é sentar e ler. Abrir a palavra e ler. E se comprometer com a palavra, como você se compromete com qualquer coisa. Ah, mas Karina, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, minha vida é muito corrida. Mas se te chamar para ir na pizzaria, você vai. Ah, Karina, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu até tento, mas às vezes até me dá sono. Mas assiste dorama 2 horas seguidas, 3 horas. Então você consegue entender que não é tempo, é prioridade? Porque para as outras coisas vai, para as outras coisas consegue, para evento tá lá, para congresso tá lá, para pizzaria tá lá, para restaurante tá lá, mas no secreto não tem tempo, no secreto não pode. Irmãs, Deus nos chama para uma vida de esforço, é se esforçar. Não é esse evangelho barato que estão pregando por aí, que vem como estás e permaneça. Muda nada, fica do jeito que tá. Não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho não é carinho do Espírito Santo no nosso ego, na nossa vontade, na nossa carnalidade. Não, Evangelho é cruz. Evangelho é renunciar a si mesmo, renunciar à própria vontade. Evangelho é ter uma vida de santidade. Evangelho é ter um posicionamento, é escolher, é se esforçar, estar com Cristo. Evangelho é você saber que você não pode mais mentir, que você não pode roubar, que você não pode ficar sem dar troco para o seu cliente. O Evangelho, ele é isso, é verdade, é integridade, é honestidade em todas as áreas da vida, porque Deus abomina a balança desonesta.
Evangelho é renunciar, é pedir perdão, é pagar preço. Muitas das vezes você não tem nada com o pato, mas você está pagando o pato. Você vai lá, renuncia. Você vai lá, pede perdão. Não tem nada a ver com aquilo, mas você pede perdão. Porque você é crente, você mantém a paz, você manifesta a presença do Senhor. O Evangelho de Jesus nos transforma de dentro para fora. Evangelho não é estética não, irmã. Que a gente vai acrescentando um monte de coisa no nosso corpo. A transformação é de dentro para fora. Evangelho é isso. Evangelho não é você vem para a igreja e você se mantém no pecado. Não, o Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos convence do nosso pecado. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Eu mudo, eu abandono quem eu era. Eu deixo para trás as coisas que eu fazia. Eu não falo mais como eu falava antes. Eu não sou mais ignorante como eu era antes. Eu não sou chata como eu era antes. Não, porque agora eu tenho o Espírito Santo. Eu não sou a louca das compras como eu era antes, porque o Espírito Santo ele vai tratando. E nós precisamos nos esforçar para ser tratadas. Evangelho é isso, irmãs. A gente vê muita coisa na internet, sabe? As pessoas não suportam ouvir a palavra. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar no púlpito. Porque senão a gente é processado. A pessoa se sente ofendida e processa a gente. Olha só a geração que nós estamos. Mas o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. E nós precisamos viver essa transformação todo dia. Eu não sou mais como eu era antes. Eu não posso mais ser. É aquela indignação santa que nasce dentro de nós. Eu não posso mais ser como eu era antes, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou de Jesus. Eu tenho uma vida transformada, eu tenho um caráter transformado. Eu sou uma mulher agora diferente. Eu, onde piso, eu exalo o Espírito Santo, porque eu piso e ele pisa junto comigo. Porque não tem como separar nós do Espírito Santo. Ele tá ou ele não tá. Não tem como separar. Não tem como você falar, Jesus, tu vem até aqui. E até aqui, Jesus, deixa comigo. Não, irmã. Não mesmo, não tem como separar. Você é uma com o Espírito Santo. Você é uma com Cristo. Agora, tudo em você reflete, aponta para Cristo. Mas precisamos nos esforçar, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposta a renunciar. Nem todo mundo está disposta a ter uma vida com Cristo. Nem todo mundo está disposta a amar Jesus de verdade. E eu provo que amo Jesus obedecendo os mandamentos dele, obedecendo a palavra dele, praticando o que ele me ordena a praticar. Discípula de Jesus. E quanto mais eu me esforço no meu lugar secreto, mais parecida com ele eu vou ficando. Quanto mais eu me esforço na oração, mais parecida com Cristo eu vou ficando. Quanto mais eu me esforço no jejum, matando a minha carne, mais parecida com Cristo eu vou ficando. Poder de Deus requer esforço. Quer ter unção? Se esforce. Quer pregar com unção? Se esforce. Quer impor as mãos e ver a cura acontecer? Se esforce. Quer impor as mãos e expulsar o cão? Se esforce. Quer ter um casamento abençoado? Se esforce. Faça a sua escolha baseada no que Jesus está te direcionando e não baseada no que os seus olhos carnais estão desejando. Mulheres de Deus, mulheres solteiras de Deus que estão aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mulheres solteiras que já servem a Cristo, que já foram batizadas, que já se renderam a Cristo, deixa eu falar algo para vocês. O homem, ele não tem que ter acesso ao teu corpo primeiro. O homem, primeiro, para chegar no teu coração, ele tem que buscar a Deus. E aí, quando ele busca a Deus, o Senhor vai agindo e ele alcança o teu coração. Ele não tem que alcançar o teu corpo em primeiro lugar. O homem que primeiro acessa o teu corpo, ele não vai cuidar do teu coração. E isso eu estou falando para as mulheres solteiras. Solteiras, crentes que estão esperando em Jesus. Se mantenham na santidade.
se mantenham na santidade. Se esforce. Se esforce para ser santa. Se esforce para ser piedosa. Se esforce para ser uma mulher virtuosa. Se esforce para ser uma mulher de oração. Mulheres de oração fazem escolhas conscientes baseadas na ação do Espírito Santo. Então, se esforce, minha irmã, se esforce para conhecer Jesus, para ser parecida com Ele, porque você é um sinal profético. Irmã, Ele te escolheu, você é um sinal profético. Você é uma boca profética. A sua voz é uma voz de influência. Você é uma voz de influência dentro de casa. Você é uma voz de influência na rua. Você é uma voz de influência onde você colocar a planta dos seus pés. Então, minha irmã, se esforce. Se esforce um pouco mais. Porque ainda não é o suficiente. Tem mais. Você pode mais. Você consegue mais. Estar em Cristo, estar em Jesus, é mais do que um arrepio, é mais do que uma emoção. É estar alicerçada na palavra, conhecendo o caráter de Cristo através da palavra, através da oração, pagando preço no secreto, pagando preço ali, em obediência. Estar em Cristo, irmão, é você ver todo mundo tomando um caminho, mas você compreender que você não é todo mundo. Estar em Cristo é você ver todo mundo caminhando para uma direção, mas você não pode, porque tem uma direção dele para a sua vida. Tem algo dele para a sua vida. E você veio para cumprir esse propósito dele na sua vida. Então você não faz o que todo mundo faz, você não vai onde todo mundo vai, você não pensa como todo mundo pensa, você não age como todo mundo age, você não dá jeitinho como todo mundo dá jeitinho, porque você entende que você tem um propósito e você precisa caminhar dentro dessa visão de Deus. E para caminhar na visão de Deus, nós precisamos manter a nossa vida de oração. Eu sempre falo muito de oração, às vezes eu me acho até repetitiva. Só, minhas irmãs, que nós estamos chegando num tempo que nós temos que... É como uma criança, que tu tem que estar todo dia falando a mesma coisa até que aquilo entre na cabeça. Nós temos que orar, nós temos que buscar, não tem como burlar os processos, nós temos que passar pelos processos orando, nós temos que nos render a Jesus, nós temos que confiar em Jesus, nós temos que ter uma vida de oração e nunca, nunca, nunca ficar satisfeitas com a vida que nós estamos tendo de oração. Aqui é outra coisa importante que eu queria ressaltar. Nunca fique satisfeita com a vida de oração que você está tendo. Se ontem você orou 10 minutos, nunca se satisfaça com 10 minutos. Queira no dia seguinte ter 15, e no outro dia 20, e aí depois 25, e depois 30. Nunca se satisfaça com esse tantinho de oração, com esse tantinho de leitura bíblica. Nunca se satisfaça. Queira mais, faça mais, mergulhe mais, se lance mais. Vá com toda a força que você tem. É sempre mais, é além. Nós não podemos ser aquelas pessoas que elas querem ser abençoadas sem medida. Mas na hora de abençoar, elas têm uma medida. Não, é até aqui. Eu quero tudo, quero a bênção, eu quero todos os recursos do planeta, eu quero ser próspera em tudo, mas na hora de abençoar é até aqui. Não tem como. É se lançar por inteira e sem reservas alguma. Nunca se contente, porque Jesus... Ele tem promessas muito grandes sobre as nossas vidas. Cada uma que está aqui tem uma promessa grande sobre si. Você tem uma promessa, você tem um chamado, você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é a sua promessa. Então, nunca queira mais de Deus se você não está disposta a dar mais para Ele. Porque isso é hipocrisia. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o abençoador.
Eu quero entrar na porta que o Senhor tem para mim, mas eu não quero me esforçar. Eu não quero orar. Eu não quero ler Bíblia. Ah, eu não quero não. É muito chato ler Bíblia. Nossa, genealogia. Entendo nada, menina. Não, não dá. Não tem chamado para pregar não, porque eu não gosto de ler Bíblia. Irmã, em nome de Jesus, tira o encosto da preguiça. Leia a palavra, se esforce. Ah, eu tenho o dom de cantar. Aí ela canta por 3 meses o mesmo hino, em todas as oportunidades. Não tem como. Faça mais para o Senhor. Dê mais para o Senhor. Vai além. É sempre mais, irmãs. É se lançar por inteiro mesmo. É sem medida. É simplesmente ir além. Eu vou além. Ah, meu Deus, é para fazer isso aqui. Não, mas eu vou fazer mais, Senhor, porque é para Ti. Vá mais profundo. Não coloque limite para se entregar para Cristo. Não coloque limite no seu momento de oração. Não coloque limite no seu período de leitura bíblica. Não coloque limite para servir a Deus. Não coloque limite. Sirva de todo o teu coração. Sirva com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Porque para as outras coisas você coloca a sua intensidade. Então coloque a sua intensidade também para as coisas de Deus na sua vida. Porque não vai ter como viver propósito se não houver esforço, se não houver renúncia, se não pagar o preço da oração, se não pagar o preço do jejum, se não pagar o preço da palavra, de ler a palavra, de ser constante, de ser firme, de ser abundante na presença de Jesus. Irmãs, o Senhor quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos nos esforçar como nunca antes. Nós estamos no fim, irmãs. É fim que nós estamos. Nós estamos assim para sofrer uma perseguição religiosa no Brasil, coisas que nós nunca na história podíamos pensar. Uma nação livre, que todo mundo tem liberdade de se expressar. Qualquer pessoa ela pode fazer o seu culto em qualquer lugar. E nós estamos na beira de uma perseguição. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas que decidiram não se esforçar e a legalidade foi entrando. Tem igrejas que não decidiram se esforçar e o pecado foi entrando, a sujeira foi entrando. E aí foi dando a legalidade, foi enfraquecendo. O povo foi ficando fraco na fé. O povo só quer vitória, só quer chave, só quer bênção, só quer revelação. Tá na porta da revelação o tempo inteiro. Povo fraco. E é por isso que nós estamos na beira de uma perseguição. Não está distante de acontecer com a gente o que acontece na África, o que acontece na Coreia. Não está distante não, irmãs. Pessoas que não se posicionaram na oração, pessoas que não se posicionaram com Deus, pessoas que quando começaram a crescer, a ter fama, a ter nome, a ter status, se corromperam, se venderam, pararam de confiar na mão de Deus e começaram a confiar na mão do homem que trazia o dinheiro, pararam de confiar na mão de Deus e começaram a fazer coisas para ter dinheiro, e aí a igreja virou um comércio, virou bagunça. É por isso, irmãs, que nós estamos vivendo tantas coisas agora. Por causa de um povo. Nem tudo é culpa do crente, irmão. E nem tudo é culpa do diabo. Só que a verdade seja dita. Nós, como povo de Deus, nós temos o poder de Deus disponível na nossa vida. Nós ligamos, nós desligamos coisas no mundo espiritual. E quando nós não nos posicionamos, quando nós negamos a palavra, quando nós negamos o nosso posicionamento, a bagunça, ela chega. Mas nunca chega na nossa geração, não. Pode ser que chegue na geração seguinte. A falta de posicionamento de alguns estão refletindo agora. E se nós não nos posicionarmos, amanhã serão os nossos filhos. Então nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Porque Deus entregou para a igreja o poder, a autoridade. Deus entregou para a igreja a influência. Deus entregou para a igreja o poder de falar no nome dele, de vencer as guerras.
Está na mão da igreja, está na nossa mão. O poder, a autoridade, a unção, o conhecimento, a sabedoria. Mas nós precisamos nos esforçar, irmãs, na oração. Porque você só tem coragem de evangelizar um perdido se você tiver vida de oração. Você só tem coragem de entrar num planalto, se Deus te mandar, se você estiver debaixo de oração, de consagração, de jejum. Você só vai conseguir cumprir as promessas de Deus para a sua vida se você tiver o seu coração livre de amor a outras coisas. Você só vai ter coragem de pregar a verdade de Deus, o evangelho puro, simples, se não tiver ídolos no seu coração, se o seu coração não estiver corrompido. Você só vai ter coragem de pregar, de anunciar, se você tiver uma vida de leitura bíblica. Porque, olha só, irmãs, que o Espírito Santo me fez lembrar. Nós que trabalhamos com missões, nós temos alguns povos que não são ainda povos alcançados. PNA, povos não alcançados. E os milionários, os ricos, eles estão nessa escala de povo não alcançado, você sabia? O rico, o milionário, ele está na mesma classe do povo não alcançado. Porque não tem gente preparada para evangelizar o rico. Não tem gente preparada para evangelizar o milionário. Não tem gente preparada. O crente, ele entrou numa bolha. E nós precisamos alcançar esse povo. Nós precisamos alcançar mulheres, homens, empresários, pessoas. Eles não podem continuar numa lista de povo não alcançado. Mas como iremos alcançá-los se não oramos, se não jejuamos, se não lemos Bíblia? Aí ele argumenta alguma coisa com a gente, não sabe responder porque não lê Bíblia, igual o povo que se diz ateu. Vai argumentar com um ateu. Se tu não for crente, tu entra na onda. Tem que conhecer a palavra, tem que ler Bíblia. Tem que ter vida de oração para andar na direção do Espírito Santo. Nós não podemos entrar nas guerras, irmãs, para perder guerras. Nós temos que entrar nas guerras que o Senhor nos manda entrar para vencer a guerra, porque nós já temos o Espírito Santo conosco. Eu não obedeço a Jesus porque eu tenho medo dele. Eu obedeço a Jesus porque eu amo a ele. Eu não paro de pecar porque eu tenho medo. Eu paro de pecar porque eu amo Jesus. Eu não oro porque eu tenho medo. Se eu não orar, eu vou para o inferno. Não, eu oro porque é essa a comunicação que eu tenho com ele. A fonte, a ligação, o meu relacionamento com ele é através da oração. Então eu oro porque eu preciso ouvir dele as direções, as orientações, o próximo passo. Eu oro porque eu sou dependente dele. Eu preciso orar para vencer as guerras. Eu preciso orar para vencer as batalhas. Eu preciso orar para estar revestida. Eu preciso orar para ter comunhão. Eu preciso orar para ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso orar para ver a minha família transformada. Eu preciso orar para que eu também seja transformada. Porque tem gente que pensa que a transformação ela é assim, entrou hoje e fica. É todo dia, irmã. Todo dia a gente é transformada em alguma área, em alguma coisa. E o Senhor está nos falando, se esforce. Se esforce na palavra, se esforce na oração, se esforce no jejum, se esforce mais um pouco na vida de oração. Se esforce, porque eu sei que você consegue. Eu não vou te pedir para fazer uma coisa que você não consegue fazer. Se esforce, porque eu quero te usar. Se esforce, porque onde você pisa, eu quero pisar com você. E eu quero te usar naquele lugar. Se esforce, porque eu vou te colocar em lugares para que você fale de mim naquele lugar. Irmãs, tem mulheres aqui, cada uma de nós. Nós vamos entrar em lugares estratégicos e específicos. Talvez eu não vou chegar no lugar que você está chegando agora. Mas Deus te deu o lugar, o povo, a terra. Então manifeste ali a glória do Senhor, se esforce. Tenha uma vida de propósito. Senhor, eu vou no lugar tal. Mas me permita manifestar a tua presença onde eu vou. Porque tem pessoas, irmãs, que estão clamando, gemendo por uma resposta de Deus.
Mas o profeta não pode ficar com a boca fechada. O profeta tem que abrir a boca. E você, irmã, é uma profeta do Senhor. Você é uma profeta de Deus. A sua voz é voz profética. Se esforce, se esforce. O Espírito Santo está nos falando, se esforce. Você pode mais, você pode mais, você consegue mais. Você me tem. Olha o Espírito Santo. Minha filha, você tem o mais difícil, sou eu. Você me tem. Agora, eu estou contigo. É mais fácil quando eu estou contigo. É mais fácil quando o Espírito Santo ele está conosco, irmãs. Se junte com mulheres de oração. Se junte com pessoas de oração. Ah, mas aqui não tem. É difícil. Na minha igreja ninguém ora. Karina, é uma luta. Comece você orando. Comece orando. Comece a orar. Comece a clamar. Deus, envia mulheres. Senhor, envia as tuas amigas. Senhor, envia mulheres que têm sede, que têm fome. Mulheres que têm uma vida de santidade. Senhor, me ensina, me ajuda. Coloca no meu caminho mulheres sábias, mulheres inteligentes, prudentes, mulheres de bom testemunho. Irmã, se esforce. Essa palavra é para mim também. Eu também tenho que me esforçar mais. Eu também tenho que orar mais. Eu também tenho que jejuar muito mais. Eu também tenho que ler muito mais a palavra. Todo dia. Se esforce. Para entrar no reino, requer esforço. Para manifestar o reino, requer esforço. E o Senhor está nos convidando a nos esforçar. A aprender a remir o tempo. A aprender a priorizar as coisas do Senhor. Se esforce. Não vá pelo caminho mais fácil não, irmã. Sabe? Não vá. Eu vejo tantas pessoas indo pro caminho mais fácil, sabe? E se decepciona, se frustra. Não vá pelo caminho mais fácil, vá pelo caminho do Senhor. Vá pela direção do Senhor, porque quando Deus aponta, definitivamente Ele paga a conta. Não se preocupe com as coisas, como vai ser, como vai acontecer. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em estar na direção de Deus. Não deixe, irmã, que nada venha corromper o seu caráter. Não deixe que os seus desejos, suas vontades corrompam o seu caráter. Não deixa, não. Não deixa. A porta é estreita. Tem que fazer esforço. Não é fácil a vida do crente. Não é facilidades. É esforço. São escolhas, são decisões. Eu decido me esforçar. Eu decido lutar. Eu decido combater a minha carne. Você tem capacidade. O Senhor só te pede isso nessa manhã. Se esforce. Só mais um pouco. Tá aqui, ó. Pouquinho. Para tu chegar na tua terra prometida. Mas se esforce. Se esforce. Relacionamento com Jesus é esforço. É tomar o céu à força. É orar sem querer orar. É jejuar sem querer jejuar. É ler a Bíblia sem querer ler. E algumas vezes até sem entender o que se lê. Mas a intensidade, a constância. Eu decido ser constante. Se esforce. Se esforce mais um pouco. Vai valer a pena o seu esforço. Vai valer a pena a sua renúncia. Vai valer a pena todo o jejum que você faz, todo o propósito que você faz. Vai valer a pena os lugares que você não vai, porque você sabe que é melhor desagradar o homem do que desagradar a Jesus. Vai valer a pena, porque você é uma voz profética. Nós somos uma voz profética. Nós somos as mulheres levantadas por Deus. Não é todo mundo que quer renunciar, que entende o que é renunciar. Não é todo mundo que entendeu o significado de tomar a cruz e seguir a Jesus. Seguir Jesus implica em muita coisa. Mas saiba, o Espírito Santo está com você e Ele te capacita em tudo. Então não fale mais para você mesma que você não pode, que você não consegue. Não fale mais isso, porque você consegue. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Deus nos fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o desafio bater na sua porta, declare:
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer. Eu vou me esforçar. Porque vai valer a pena. Já está valendo a pena. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Se esforce. Você é uma voz profética. Se esforce. Vai valer a pena. Se esforce. Deixa zombar do teu jejum, deixa, minha irmã, zombar que tu não sai da igreja, que tu não sai lá dos teus estudos bíblicos. Deixa zombar, deixa falar, minha irmã, deixa falar. Se esforça, empenha. Deus, eu decido, é decisão. Eu decido te servir, eu decido estar na tua presença. Ah, minha carne eu não quero, minha carne é uma sem vergonha de carne a minha. Mas eu venço, eu domino sobre ela. Eu governo sobre a minha mente, eu governo sobre as minhas emoções e eu governo sobre a minha carne. Pronto, e acabou. Irmãs, que luta é governar sobre a carne? Eu até chorei ontem, irmãs. Para as irmãs do propósito, eu até chorei ontem. Chorei, irmãs. Eu comecei a lembrar que na geladeira tem doce. Eu comecei a imaginar, sabe, comendo aquele doce. Eu chorei, porque negar a carne é assim, a gente chora, rende lágrimas. Parece besteira, irmã, mas vai renunciar a coisa que tu gosta muito pra tu ver se tu não chora. A gente chora, porque a gente tá mexendo com a nossa carne, mas vai valer a pena. Cada sacrifício vale a pena, amém? Se esforce, continua, persevera, confia no Deus que te chamou. Confia no Deus que te chamou. Irmãs, é muita prova. Sangue de Jesus tem poder, gente. Irmãs do propósito, que prova. Gente, que prova é essa? É muito doce que está chegando na minha frente. É muita tentação, irmãs, é muita tentação. É uma vontade... Eu não sei vocês, mas olha que coisa interessante. É o hábito que tenta nos forçar a desejar aquilo, sabe? É o hábito. O hábito me força a desejar. Porque o meu hábito era comer doce todo dia que eu pudesse. Todo dia que eu pudesse. Com coisas absurdas. Se não tem doce, eu como leite condensado puro. Se não tem doce, eu coloco açúcar no creme de leite. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me liberto agora de todo açúcar. Em nome de Jesus. Mas é pagar preço, irmãs. É difícil mesmo. É renúncia. É esforço. Nós estamos nos esforçando. Estamos nos esforçando, correndo a carreira. E já, irmãs, pegando o nosso prêmio aí da salvação, nossa coroa. Nós estamos lutando por uma coroa eterna, vai valer a pena. Tá repreendido esse chocolate, em nome de Jesus, eu repreendo tu, chocolate. Ah, Jesus, é muita tentação. Mas, irmãs, eu vou falar uma coisa pra vocês. Só a título de... Eu já terminei a palavra, tá? Mas... é tão interessante essa situação do propósito, né? Porque... ontem eu tava questionando, né? Questionando não, mas eu tava pensando. Ai, meu Deus, é tanta tentação. É tanta tentação. Ai, meu Deus, é doce, doce, doce. Que tentação, meu Deus. Que prova é essa? Que tentação é essa? Só pode ser o diabo que tá mandando esses negócios. Não é possível. O diabo tá espetando esse povo. Não é possível. Ah, só pode. Aí depois o Espírito Santo me corrigiu. Falou, minha filha, isso não é diabo, não. Eu tô te provando. Eu tô te testando mesmo. Eu tô provando mesmo se tu quer alguma coisa comigo. Eu tô te provando mesmo, minha filha. É prova, irmã. Deus tá provando. Deus tá provando o nosso caráter. Porque Ele só pode entregar coisa grande na nossa mão depois de passar pelos testes que Ele mesmo coloca no nosso caminho, né? Então, prova para poder ser aprovada. Provada para ser aprovada. Essa é a frase correta. Provada para ser aprovada. Amém? Irmãs, foi uma bênção ter vocês aqui comigo. Foi um dia que começou meio travado, né? Meu celular caiu. Pensei, quebrou minha câmera, mas Deus botou a mão. Porque aqui vocês não têm noção da gambiarra que tá aqui.
Você tá pensando? Tem uma gambiarra aqui, minha irmã. Por quê? Esforço. Esforço. Para sair da cama hoje? Esforço. Nem dormi ainda. Sei nem o que é isso. Esforço. Para falar da palavra? Esforço. Para receber as promessas? Esforço. Esforço na oração, esforço na palavra, esforço no propósito. E é isso. Mulheres que estão se esforçando. Essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Você é um sinal profético. Mas eu preciso que você se esforce. Continue se esforçando. Em nome de Jesus. Ontem aconteceu isso comigo, Tamara. Cheguei na cozinha e meu esposo estava comendo um bolo. Aí ele ainda falou assim, eu não sei por que tu veio atrás de mim. Eu falei, mas eu não vim atrás de tu não, meu filho. Eu vim pegar meu café, dá licença. Isso daí que tu tá comendo? E nem enche meus olhos. Mas Deus está trabalhando, irmãs. Deus está trabalhando, glória a Deus. Foi uma bênção ter vocês aqui nessa manhã. E lembre-se, irmãs, é decisão. E se tem alguém aqui hoje que quer decidir seguir a Cristo, quer decidir caminhar com Jesus, decidir mais uma vez, mas agora com uma mentalidade diferente, com a mentalidade de que eu preciso me esforçar se eu quero servir a Deus. Eu preciso me esforçar se eu quero ter a minha salvação. Eu preciso me esforçar para ver a minha casa salva. Eu preciso me esforçar para ter uma vida abençoada. Se você entende que precisa se esforçar e deseja se esforçar, hoje é amanhã de você pegar com Cristo, pegar na mão dele, pegar na nossa mão, para caminharmos juntas, para vivermos o propósito juntas. E eu vou orar por sua vida. Eu vou orar por cada uma de vocês aqui nesse momento. Para finalizar esse tempo aqui, nós vamos orar. Oremos, minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, te glorificar, Pai, te exaltar, declarar que o Senhor é santo e poderoso. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de live, por mais uma palavra, Senhor, onde nós entendemos que é necessário fazer esforço. Para passar pela porta estreita, é necessário fazer esforço. É necessário se esforçar, meu Deus, para ter vida de santidade. É necessário se esforçar para ter vida de leitura bíblica. É necessário se esforçar para ter vida de oração. É necessário se esforçar para estar firme na igreja. É necessário se esforçar, meu Deus, para ter uma vida de santidade e dizer não para o pecado. É necessário se esforçar, meu Deus, para estar firme na tua presença. E eu oro para que, em nome de Jesus, as minhas irmãs sejam fortes, sejam corajosas, recebam força para se esforçar, recebam força para lutar, para guerrear. Em nome de Jesus, irmã, receba força no teu espírito. Receba força no teu espírito para guerrear. Receba força no teu espírito para ter vida de oração, vida de palavra, vida de jejum. Receba força no teu espírito. Receba discernimento. Receba sabedoria. Receba unção do Senhor. Receba em nome de Jesus a unção que despedaça todo jugo. Seja livre na sua mente. Seja livre agora em nome de Jesus de todo pensamento maligno, todo pensamento ruim, todo pensamento de derrota. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Toda mente, Deus, seja cativa ao Senhor. Seja obediente ao Senhor agora. Em nome de Jesus, que haja libertação na mente. Senhor, onde houver um coração entristecido, decepcionado com a igreja, Pai. Decepcionado, Senhor, porque um dia foi rejeitado, aonde deveria ter sido acolhido. Pai, em nome de Jesus, cura esse coração. Cura essas raízes em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha em todas as coisas. Incomoda, Senhor, o nosso coração, para que tenhamos uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de palavra. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti nessa manhã. E fala comigo, irmã. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nessa manhã. Jesus, eu entrego a minha mente a Ti nessa manhã. Jesus, eu entrego os meus pensamentos a Ti nessa manhã. Jesus,
Eu entrego o meu coração a Ti nessa manhã. Eu entrego, Jesus, as minhas vontades a Ti nessa manhã. Jesus, eu Te entrego o governo da minha vida. Jesus, eu Te entrego a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha vida de solteira. Deus, eu Te entrego o meu coração, cuida do meu coração. Eu entrego as minhas emoções, Pai, ao Teu governo, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ansiedade no seu coração, na sua mente, todo espírito de ansiedade, de medo, de contenda, tribulação, seja repreendido em nome de Jesus. Você não tem ansiedade, minha irmã, seja livre disso em nome de Jesus. O Senhor governa a tua mente, o Senhor governa o teu coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna que tenta ser um militar contra as nossas vidas, contra os nossos lares. Nós repreendemos toda força maligna que tenta arrancar a palavra do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra cresça dentro de nós. Que a tua palavra cresça dentro de nós em nome de Jesus. Nos dê força para nos esforçar. Nos dê força para ter uma vida no teu altar. Nos dê força, nos capacita, nos alimenta, nos ajuda a vencer, Pai. Nos torna cada vez mais fortes no Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida aos teus comandos, Jesus. Nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida, Jesus, ao teu governo. Espírito Santo de Deus, entra em nós e faça a tua obra dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos e nós entregamos esse dia em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Graças a Deus por mais esse tempo, por mais esse momento de oração e de palavra. Que vocês sejam abençoadas, prósperas, cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se porventura o inimigo tentar te perturbar nesse dia, repreende ele no nome de Jesus, porque tu tem autoridade para isso. Tu tem autoridade. Irmã, tem dia que a guerra é tremenda. Tem dia que a guerra parece que tem uma força na nossa perna, uma resistência nas nossas pernas, parece que tem uma corrente nas nossas pernas, mas em nome de Jesus está repreendido. Você tem autoridade para repreender todo o peso da sua mente, todo o peso no seu corpo, toda a gracinha do diabo, você tem autoridade. Dê uma ordem. Começa a gritar dentro de casa. Está repreendido em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu caminho. Larga tudo e sai em nome de Jesus. E é assim que nós vencemos, irmãs. No poder da oração e no poder do nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia de bênção. Tenha um dia de vitória. Para a honra e glória de Deus. Deus abençoe sua vida, Simone. Uma bênção ter você aqui comigo. Kátia. Bênção pura. Glória a Deus, varoa. Obrigada a todas que estiveram aqui, a Tamara, a Giovana, a Monique, a Thalita, a Mayra, Daiane, tantas mulheres que estiveram aqui. Meu Deus, glória a Deus, Tamara, de Dubai. Gente, tem uma internacional aqui, tá? Nós estamos chiques. Tem uma internacional aqui. Glória a Deus. Tati, feliz em te ver. Eu não te conheço, mas eu tô feliz. Estou feliz por todas vocês que estiveram aqui conosco nessa manhã. E terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. E terça-feira nós vamos falar... Vou te dar um spoiler. Terça-feira nós vamos falar sobre a visão ampliada. Porque é uma construção, irmãs. Nós somos um sinal profético. Nós precisamos nos esforçar. E nós precisamos ter a visão ampliada. Mas essa palavra é só terça-feira, às 7h57 da manhã. Em nome de Jesus. Tenham um dia abençoado. Amo vocês. E espero vocês aqui semana que vem. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. E que vocês tenham um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem, minhas irmãs. Em nome de Jesus. E não se esqueça, você tem que se esforçar. Então hoje a meta é orar mais do que ontem. A meta hoje é ler um pouquinho mais do que ontem. É meta. Cada dia é um pouco mais. Amém, irmãs? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Gente, é a coisa mais horrível do mundo finalizar alguma coisa, né? Porque a gente que fala muito, meu Deus, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro falando, conversando. Mas enfim, Deus abençoe vocês, irmãs. Em nome de Jesus.
Um beijo, um abraço, que o Espírito Santo esteja com vocês.